Alô, família Progressão, esse é o Progcast, o podcast da Força Azul. E eu estou aqui mais uma vez com a minha coordenadora, Luara. E se eu estou aqui, ou tem aprovado, ou tem histórias que inspiram, né? Então vamos para mais um dia aí, mais uma pessoa muito importante na história do Progressão. E é um prazer dividir aí mais uma vez o Progcast com o meu diretor Franco. Hoje é alguém muito especial, né, Luara? Sim, Caraca, um quadro novo que a gente está colocando aqui, né? Já tivemos uma entrevista boa antes. Sim. E agora não será diferente. Histórias que inspiram. Hoje eu trouxe um rapaz que eu admiro muito, né? Posso chamar de rapaz que, né? Eu vi mais menino ainda do que é hoje. É né? verdade. Mas é a história do Thales. É muito boa no Progressão. Ele entra como aluno, né? Ele percorre toda o ciclo para conseguir uma aprovação. É aprovado. Estou até dando spoiler logo no início, né? É aprovado. Vai lá, volta no dia seguinte. 2 dias. Né? Mas calma que a gente vai falar disso. Não, só tá dando um spoilerzinho no início. E aí, define que será um monitor, escolhe o Progressão a casa para começar essa carreira de professor, como monitor, depois professor e hoje coordenador. E além disso, escrevendo um livro, ou seja, tão novo, já com tanta história para contar, eu acho que hoje vai ser muito top, hein? Eu quero começar pelo começo. O lance é onde é o começo, na verdade, né? Porque são tantas coisas, falando assim, eu fiquei até, caraca, como é que pode? Mas primeiramente, prazer inenarrável estar aqui com vocês, né? Para mim, é um momento muito mais importante que vocês podem imaginar, diante de vocês, diante da Luara. Peças fundamentais, se hoje eu estou aqui, muito se passa por vocês, né? E prazer, claro, aí com a nossa audiência, né? Que pressão tá aqui, tá? Que pressão. Mas, como que isso tudo começou, né? Na verdade, começou de uma maneira que eu nem imaginava, para ser sincero, né? Até essa questão de ir atrás da carreira militar não era algo que eu planejava. Na verdade, muito longe dos meus planos. Não tinha nenhum, para ser sincero, né? Sempre fui aquela pessoa que não sabia para onde ia, né? Não sabia se ia fazer uma faculdade, se ia... Enfim, qualquer outra coisa. Até que um dia me foi apresentada a carreira militar, né? Como uma alternativa ali. Meu padrasto chegou, conversou comigo, falou que tinha conhecidos ali. E abracei a ideia, né? Porque é aquela história que encanta todo mundo, eu acho, né? Todo mundo que bate lá na porta do Progressão. Estabilidade. Estabilidade, dinheiro, vida boa, escala boa. Aquela história que encanta todo mundo, né? E eu fui mais um, abracei a ideia, corri atrás também, né? Fui atrás. E aí não teve jeito, o caminho acabou cruzando com Progressão, né? Ali, quando eu fui atrás de maneiras para poder chegar lá, maneiras de realmente conquistar aquilo, Progressão estava lá. E nem foi o primeiro, para ser sincero, né? Pisei em outros lugares antes, mas tem jeito. Você falou aí que eu escolhi o Progressão, mas na verdade eu sinto que foi o contrário. O Progressão que me escolheu. Acho que foi isso de verdade. E eu lembro de você na época de aluno, tá, gente? Eu preciso também enfatizar uma coisa aqui muito importante, que não existe Luara no Progressão sem o Thales cruzando a minha história, né? Porque quando eu entrei no Progressão, vou falar... Não, tem que ser falado. Ele falou pra mim, sabe o quê, Franco? 3 meses tu vai ser demitida. Tu acredita? Que isso? Sério? Profetizou isso Tu aí? acredita? E Não foi com essas palavras. Mas você sabe que eu sou 880, Eu né? acho que ele errou. São 3 décadas, entendeu? Tá Pelo vendo menos, só? né? Ele achou que eu não ia, porque acho que já tinha uma galera aí que já tinha ido, aí ele achou que eu ia ser mais uma, mas tá vendo só 8 anos, tá vendo em Guarulhos? Não. É porque acontece, na época que eu era aluno, né, havia ali, vou falar assim, uma rotatividade de funcionários, né? E aí apareceu a Luara, menina nova também, então a gente pensou, vai fazer parte do rodízio, não tem jeito, vai ter uma experiência. Já tô muitos anos, acompanhei tudo, o então não rodízio mais existe a longo. minha história no Progressão, né, sem cruzar com a história do Thales. Então eu quero saber de você, que tipo de aluno você era? Vamos começar da sua época de aluno. Que tipo de aluno que eu era, eu vou falar o que eu falo pros alunos que eu tenho hoje também, né? Que eu acho que eu nunca fui exemplo de aluno. Eu particularmente sinto isso. Eu me achava muito bom, acho que eu sempre fui um bom aluno no quesito conteúdo, no quesito estudo, sentar ali na cadeira para estudar, escutar o professor, escutar conselho, essas coisas, sempre fui muito bom. Mas o que eu digo que eu acho que eu nunca fui exemplo, embora os resultados que eu tive, era sobre questão de seguir à risca tudo que deveria ser feito.
Passaram pessoas, colegas meus, alunos hoje em dia, que faziam muito mais do que eu fiz, né? Tinha gente que abria e fechava o curso, tinha gente que sábado e domingo estava lá, sol, chuva, não importa o que estivesse acontecendo, e que passaram antes. Teve uns que passaram depois, né? Porque faz parte do processo também, né? A gente convive ali com pessoas que vai passar primeiro do que você, vai passar depois de você. Eu cheguei lá no curso, já tinha um grupo muito bem definido na minha turma, né? Que eu entrei na turma da SpaceX, na época, turma de oficiais, porque, como eu disse anteriormente, eu não tinha um plano bem definido. E normalmente quando você chega falando, quero ser militar, mas você quer ser o quê? Não sei, quero ser militar. Então, turma da SpaceX, que tem todas as matérias, então tu vai poder fazer todas as provas, né? E eu acho que talvez tenha sido a melhor coisa para mim, porque você, querendo ou não, você vai se encontrando no meio do caminho, sabe? As coisas vão afunilando, vão guiando você até onde realmente tem que ir. Vai conhecendo mais seu perfil, né? Isso, você vai conhecendo as bancas, conhecendo a maneira que uma prova cobra, vai ali tendo uma troca com professores, com alunos que já estão estudando há mais tempo, então você vai adequando o seu gosto, ou o que você pensa que gosta, né? Que era talvez o meu caso, para algo mais objetivo ali. E aí, quanto a eu sendo aluno, eu também acho que eu fui um pouco prejudicado, né, pela época que eu estudei. Porque eu passei 3 anos estudando, né, para os concursos. Meu primeiro ano foi, como eu falo para os alunos, foi mais um reconhecimento de gramado ali, né? A gente está em época de Copa, normalmente as seleções vão primeiro no estádio para reconhecer o gramado, ver como é que é, né? Eu sinto que meu primeiro ano foi mais isso. Eu era mais da bagunça, tinha um ping-pong lá em cima, que, nossa senhora. Famoso ping-pong. O famoso ping-pong. Tinha dia que eu era o rei da mesa, não tinha como. Matava a aula mesmo para poder jogar, coisas do tipo, sabe? Mas eu acho que tudo que eu fiz da maneira que eu fiz foi fundamental para acontecer da maneira que aconteceu, né? Acho que se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, não seria da mesma forma. E a maneira que eu levava o estudo, a maneira que eu era como aluno, acho que representou muito bem tudo isso. Eu não era o aluno mais exemplar de estar sempre sentado na frente, mas eu era aquele aluno que não faltava um simulado. Eu podia ir virado de ter saído no dia anterior, podia estar mal em todas as matérias, ou poderia estar com estudo atrasado, mas eu estava lá no simulado. Estava tirando nota ruim, estava fazendo simulado. Porque eu sinto que muito do que eu alcancei e do que eu formei como ideia para os estudos foi porque eu colei logo com as pessoas certas quando eu cheguei. E como eu disse, tinha um grupinho muito bem definido na turma, que era hoje todos militares, né? Todos aprovados, né? Todos aprovados, tenentes, sargentos, enfim, tudo, né? Só eu que a gente vai chegar lá ainda. Tinha o Igor, a Isabela, o Lúcio, o Vesoli, todos que já tinham ali 2 aninhos de bagagem. Então eu rapidamente percebi algo em comum entre eles, que eles se ajudavam muito, estavam sempre muito juntos. Eles sempre chegavam de manhã no curso, iam embora de noite, levava comida, marmita, se ajudava, perguntava, tirava muita dúvida com o professor. E, principalmente, uma coisa que me chocou muito na época, né, quando eu cheguei no curso, foi perceber que todos esses desse grupo, em específico, eles tinham uma relação maravilhosa com os professores da turma. O que, para mim, era algo totalmente surpreendente, porque eu estava vindo direto da escola, e escola normalmente é algo muito mais engessado, né, na relação aluno-professor. Porque normalmente é algo mais ali só, chegou, deu a aula, dá uma conversada ou outra, uma resenhada, mas nada muito aprofundado. O que já era completamente diferente. Isso é uma diferença que eu senti, um impacto que teve logo na minha primeira aula. Que a minha primeira aula, se eu não me engano, foi um dia que tinha o Alex e uma professora de redação, né? Que era muito comunicativa com os alunos, e o Alex também, muito comunicativo, principalmente com essa galera. Então eu fiquei assim, caraca, por que eles estão falando desse jeito com o professor, brincando desse jeito, o professor tá zoando, não tá dando esporro na galera. E aí eu fiquei, caraca, eu tenho que colar com essa galera. E assim, sempre em partes eu colei muito com eles, sim, mas é o que eu disse, eu não era aquele aluno que sentava na frente, não era aquele aluno que chegava às 7 horas da manhã para abrir o curso, nem saía às 10 horas para fechar. Mas eu acho que eu fazia o feijão com arroz bem feito, sabe? Eu acho que eu fiz o dever de casa que tinha que ser feito para alcançar coisas boas. De repente, se eu tivesse feito melhor, poderia ter até alcançado mais. Mas aí é viver no... Eu batendo aqui no avião do Franco. É viver no EC, né? Mas eu acho que eu, como aluno, foi muito disso.
Não fui o maior dos exemplos, mas tem muitas coisas que podem se aproveitar assim, que é o que eu repasso para os meus alunos hoje em dia, né? Essa coisa do exemplo perfeito é um pouco complicado. Eu acho que é meio utópico, né? É meio utópico. A gente sabe que a realidade de cada um é diferente. Mas você falou uma coisa que eu acho que é bem importante aí. Você chega vindo da escola, ou seja, o primeiro ano foi um processo de, né, ganhar maturidade. E eu queria saber, de tudo que você falou, o que o ambiente do curso influenciou no seu crescimento, de entender como é que a mentalidade funciona, de sair daquela coisa do aluno de escola que está preocupado em passar de ano, para o concurseiro, né? Que a gente fala o cara que realmente entende que é um ensino de competição. Como é que o ambiente influenciou nisso? Não, primeiro de tudo, porrada, né? A gente leva porrada quando sai da escola e entra no curso. Porque eu, principalmente, me achava muito bom em matemática na escola. Tanto é que no terceiro ano do ensino médio, no terceiro bimestre eu já estava aprovado em matemática. Os testes do quarto bimestre, né, eu cheguei a nem fazer. E aí, quando eu cheguei no curso, que eu vi o conteúdo, como era feito, eu fiquei assim, cara, que é isso? Eu não sei nada. E aí, de que forma que o ambiente me moldou para eu conseguir até me adaptar a isso, eu consegui crescer junto com o ambiente me fazia crescer, na verdade, de que forma que isso contribuiu para eu me tornar um aluno melhor do que eu era quando entrei, né? Porque a mentalidade de escola é essa, a gente tem ali, ao longo de um bimestre, um trimestre, né? Hoje em dia é mais comum um trimestre, eu acho, né? Você tem ali ao longo de um trimestre, às vezes, 2 conteúdos, 3 conteúdos. No curso, cada semana é um conteúdo. E aí, como é que eu tomo um cuidado para eu conseguir mudar essa mentalidade, né? Para eu conseguir me adequar a uma nova realidade, porque o estudo da escola não era mais suficiente. E eu senti isso na hora, porque o meu estudo de escola, na escola também eu não era nenhum aluno exemplar, fazia o feijão com arroz ali bem feito, né? Que era o básico, tirava notas boas para passar, mas nunca fui o aluno de sentar lá na frente e tal, essas coisas. E aí eu me achava muito bom por conta disso, mas eu vi que a realidade era outra, né? Que o concurso, o buraco era muito mais embaixo. Muito, muito, muito mais embaixo mesmo. E o ambiente me ajudou de uma forma que, assim, eu confesso que eu nem sei em que ponto que as coisas viraram. Eu não sei apontar para vocês e falar, ó, a partir desse dia a chavinha mudou. Foi um processo, porque realmente é uma coisa atrás da outra, é um passo de cada vez, né? E eu acho que isso é a parte mais difícil que os novos alunos não entendem. A gente tem uma pressa hoje em dia, que eu digo, estou me incluindo nos alunos, né? Mas os alunos hoje em dia têm uma pressa das coisas acontecerem. Pode ser por pressão em casa, pressão interna da pessoa mesmo, né? Talvez a internet ajude também com os milhares de influenciadores aí do meio, né? Que as coisas têm que acontecer o mais rápido possível. Você tem que sair da escola, já tem que ir direto para o seu concurso militar ou para o seu vestibular. E não é assim, né? Não é assim. Existem realidades e realidades. Mas o quanto antes você perceber que, na verdade, só depende de você, né? Mais rápido vai acontecer, não tem muito o que fazer. A gente brinca, né? Falando que, às vezes, é um roteiro. Pô, chega um aluno novo lá, pô, mas eu sou diferente, eu não funciono assim. Poxa, filho, todo mundo que passou aqui foi aprovado, fez isso, isso e isso. Aí você vai ser o diferente. Pode ser que faça uma coisa ou outra diferente. Mas são tantos pontos fora da curva quando é assim, né? Pô, o aluno chegou, passou no primeiro ano. Toma. Ao mesmo tempo tem um cara que está estudando desde o 8º ano, desde o 7º, mas chegou e passou, né? Então são histórias e histórias. E de que maneira que o ambiente se cruza com a nossa história, né? Com o nosso tempo. Pô, você chegar num curso, você vê que tem uma galera que está o dia todo lá estudando. Você vê que tem uma sala de estudo te esperando ali. Você vê que tem professores à sua disposição o tempo inteiro. Tem uma coordenação que está te dando um apoio fenomenal. Tem simulado lá, final de semana sim, final de semana não. Como é que isso não vai querer fazer você melhorar? Não tem como, sabe? Ou você se molda ao ambiente, ou você se molda ao ambiente, porque o ambiente não vai se moldar a você, né? Até porque aquilo ali tudo está sendo feito para te fazer crescer. Então não tem como o ambiente mudar. Eu funciono de maneira... Não funciona. É só você ir, usa os professores, perturba a coordenação, faz o ensino. Mas eu tiro nota muito ruim, tenho vergonha da minha nota, que manda lá o ranking no grupo. Tenho vergonha. Caraca, na minha época a gente dividia turma A e turma B, né? Turma especial. Eu lembro que o meu primeiro simulado, se eu não me engano, foi pré-carnaval ou pós-carnaval, não lembro. Acho que foi pré. Que aí foi num final de semana seguinte,
a um ensaio de um bloco muito característico que tem aqui na região. E, pô, tá no auge da juventude, né? Fui pro bloco, enfim, cheguei no outro dia meio mal pro simulado, fiz o que eu fiz. Lembro que eu fiquei felizaço de ter ficado em penúltimo na lista da turma especial, pô. Fiquei felizaço, minha preocupação era se ia estar lá. Então, se entrar no ranking. E assim, eu acho que isso a gente dá uma risada, né? Mas é algo que os alunos têm que ter em mente, porque o concurso tem lá 24 vagas. O 24º e o primeiro colocado estão aprovados igualmente. Então, só pelo fato de eu estar ali num ambiente que estava selecionando 15 alunos que tinham um pouquinho mais de experiência, que estavam um pouquinho mais interessados, já era completamente diferente. Então, enxergar ali o copo meio cheio, né? Acho que isso aí é de extrema importância, o ambiente... É comemorar cada vitória. Comemorar cada vitória. É isso que eu sempre falo. É comemorar cada vitória. Mas a prova não estava tão fácil, não estava tão difícil. Eu falo, cara, mas... E poderia estar pior e você poderia ser pior. Então, vamos ver coisa boa, né? Mas é isso que o Thales falou. Os alunos têm chegado pra gente cada vez mais querendo ser aprovados muito rápido, né? E aí essa é a nossa maior dificuldade, né? Nossa, porque hoje em dia a gente divide, né? Isso dá uns estresse às vezes. E só fazendo um adendo, né? Sim. Completando. Porque o meu primeiro ano foi totalmente, né, no curso em si. Mas eu tive mais certeza ainda quanto a isso no meu segundo ano de estudo, que foi ano de pandemia, em que eu não estava no curso presencialmente, mas o curso ainda assim se fazia presente na minha rotina, que a gente conseguiu se adequar totalmente ali, né? Embora que de maneira difícil, a gente sabia que tinha imprevistos, coisas, foi do nada, né? Do nada o professor que... Foi literalmente do nada. Eu lembro, Franco, perfeitamente, num sábado, aula de química, a gente na sala 3 do curso, entra você e Luciana para comunicar que não ia mais abrir o curso. Sábado, 14 de março. 14 de março, perfeito. Eu lembro perfeitamente. O fechamento 14. Lembro perfeitamente. A gente burlou ali o 14 ainda, que a aula estava marcada. Lembro perfeitamente. Mas que, para entender que o curso não é só aquele ambiente físico, é todas as amizades que você faz, a relação que você constrói com os professores, com a coordenação. Então, mesmo eu não estando no curso, o ambiente ainda me moldava, ainda me fazia querer continuar fazendo simulados, mandando redação, fazendo folhinha, entrando nas aulas, né? Eu ia falar live, mas entrando nas aulas para tirar dúvida. Então, eu acho que o curso é um ambiente... não é um ambiente físico, é um ambiente imaginário que se cria em torno do aluno, né? Acho isso fundamental. É pertencimento, né? Sensação de pertencimento. Perfeito. Agora eu quero chegar na parte boa, né? As suas aprovações. Como é que foi aí o processo, né, das suas aprovações e o que te mudou quando você foi vendo as aprovações ao longo do tempo? Como eu disse, quando eu cheguei eu tomei aquele choque, né, de achar que sabia muito e não sabia nada, mas que bom que eu tomei esse choque, porque isso faz total diferença, né? A gente sabe que às vezes chega um aluno ou outro achando que realmente sabe muito, a gente sabe que não sabe o tanto quanto pensa e isso atrapalha demais o processo, né? Eu acho que você tem que ter total noção da sua própria capacidade e não tem como você ter noção da sua própria capacidade se você não frequenta uma aula, se você não faz um simulado, se você não tem ali algo para te testar. Porque a gente está numa época em que os alunos estão se achando muito autônomos, né? Estão se achando muito independentes. Que é só chegar, ligar o tabletzinho, ficar fazendo questão, assistindo videoaula e pronto, resolveu. Mas aí, gente, como é que se desafia assim? Eu boto lá uma questão, essa questão tá muito difícil. Pulei a questão, fui para outra. Esse simulado tá me enchendo o saco. Parei o simulado. Porra, que aula difícil. Pausei a aula. Como é que se desafia assim, né? E isso era algo que eu não tinha na época. Eu até... Às vezes, não é que eu me culpo, mas eu penso que eu não tive esse toque rápido, né? De buscar, talvez, ferramentas externas na época da pandemia. Ali um banco de questões, de repente. Um canal que tivesse videoaula, coisa do tipo. Eu usava somente as ferramentas que o curso estava me dando e livros do edital, né? Eu ainda peguei essa época de ficar usando só livro. Ficar usando os fundamentos da matemática do IESE, que né? É maravilhoso, né? Ele sabe que te dá a base de tudo, né?
Gente, eu falo isso pros alunos, tem aluno que fica assim, o que é isso? Aí vem com aquelas folhas daqueles cursos que bota 300 questões difíceis. Eu fico, filho, isso aí não tá virando só mais um, né? E aí eu não tive essa sacada, então eu utilizava só os professores, né? Então como é que isso me fez chegar numa aprovação? Se eu só usava a lista de professores, só usava livros do próprio edital, se era só eu comigo mesmo, né? Eu, particularmente, sempre tive uma grande facilidade em estudar sozinho. Então, para mim, pegar um livro, ler lá o resumo e ir direto para os exercícios, era mais tranquilo, porque eu sempre tive essa facilidade. Então, eu conseguia, né, ver o que estava escrito, aplicar nas questões e aprofundar. Só que aí, tudo muda quando a gente chega na primeira aprovação, né? Parece que o mundo começa a ficar mais colorido, sabe? Porque você vai vendo, caraca, é possível, né? Tô no caminho certo. Tô no caminho certo, não é lenda, né? Que é só eu estudar, só eu fazer as coisas certas, só fazer simulado que vai dar tudo certo. E aí a minha primeira aprovação, na verdade, foi para a EAN, Escola de Aprendiz Marinheiro, ali na risca também, no meu primeiro ano de estudo. Eu lembro que fiz eu e o Leone, né? Que era minha dupla de estudo na época. Aí nós fizemos juntos lá no fundão, no CT. E a gente ali nervoso para a listagem. E aí você vê até como são parâmetros, né? Porque tem alunos que estão no nível tão avançado, tão prontos, que nem olha para esse tipo de concurso. Enquanto tem outros que estão começando, que fica felizaço porque está alcançando. E era o meu caso na época, né? Foi o primeiro concurso militar de nível médio, né? Militar no geral, que eu fiz. E ver meu nome lá como aprovado, embora estivesse na risca da risca, se eu não me engano, eu fiz 25 das 50. A matemática nem tinha sido minha melhor matéria. Eu fiquei, caraca, mano, a gente passou. Aí eu lembro até que o Leone fez todas as etapas, eu não cheguei a fazer, não. Porque eu já tinha em mente que isso não ia ser resolvido em um ano, né? Na verdade, eu entrei pensando em EFON, que foi o que o meu padrasto me apresentou. Meu padrasto trabalha embarcado, então ele tinha contato com formandos da EFON, né? Então veio falar comigo, pô, tem um camarada lá do navio, 22 anos, cara formado, tá cheio da grana, sei o quê. Aí eu, caraca, grana, 22 anos, novinho, quem não quer, né? Aí foi isso. Aí eu falei, não, pô. Só que aí, primeira aprovação, EAN. Isso dá uma animada, mas eu particularmente sempre me achei muito pé no chão. Não sei se a Laura, como minha coordenadora, vai trazer outro ponto de vista, mas sempre me achei muito pé no chão quanto ao que eu podia alcançar e o que eu estava no momento, né? A gente até disputava às vezes ali, né? Alguns primeiros lugares, mas eu vou chegar lá. Eu queria disputar a Caísa. Não tem como disputar a Caísa. Isa, inclusive, um beijo, te amo, linda, inspiração. Tem que te trazer de volta, minha filha. A Isa vai vir. A gente vai chegar lá. Vou falar dos textinhos do grupo ainda. Só quero abrir um parênteses rapidinho, vou deixar você continuar. A gente incentiva os alunos a fazerem outros concursos. Sim, de extrema importância. Esse degrau, ele é importante. Quando você sente, eu fui aprovado num concurso, não é o que eu quero ainda, mas eu já fui aprovado. Sim. Você passou por um processo. Isso é bagagem. Exatamente. Isso é bagagem. Inclusive, essa indicação, né, para você, tu chega lá meio perdido no curso, a gente fala, pô, faz a turma da SpaceX então, que tem todas as matérias. Eu costumo falar para os alunos em sala que quem estuda para a SpaceX é muito privilegiado, porque tem mais oportunidades de errar, tem mais oportunidade de ser reprovado. O que isso quer dizer? Pô, o cara que estuda todas as matérias, ele pode fazer todos os concursos do ano. E cada concurso que você faz é uma oportunidade de você errar. De você errar uma bobeirinha e ter mais atenção no próximo. De você reprovar porque chegou atrasado e ter mais atenção no próximo. Comi uma comida muito pesada no dia anterior. É de você gastar a sua má sorte, entendeu? O que alguém que estuda, por exemplo, quem estuda para IAR não tem esse privilégio. Acaba não conseguindo fazer uma ESA por completo, né? Porque acaba não tendo história e geografia. Mas ainda assim é bom fazer, né? Quanto mais oportunidade de errar, é melhor. Mas aí, depois que eu consegui minha primeira aprovação, fiquei feliz, mas me deu uma animação, mas ainda não foi o suficiente para me fazer, né? Caraca, eu já sou aprovado, pronto, tá tudo resolvido. Não, porque meus objetivos eram outros e eu sabia que aquilo ali era só mais um degrau, não era o topo da escada, né? E aí, ainda no meu primeiro ano de estudo, na segunda IAR, foi o primeiro concurso que eu já até me interessava, né? Comecei a ter um gosto a mais. Eu fiz média, uma nota até legal, né? Acho que eu tirei 68. Né? Para minha segunda prova, no meu primeiro ano de estudo, para mim foi uma vitória enorme aquilo. Enorme. Que eu, inclusive, esperava que
fosse menos. Para mim foi uma vitória, assim, que aquilo ali, sim, aquela me deu animação. Porque foi uma prova já no final do ano, tava prestes a virar o ciclo, né, vamos dizer assim, e eu fiquei na cabeça, caraca, se eu tô terminando assim, imagina ano que vem, quando eu começar tudo do início, assistindo todas as aulas novamente. Tanto é que eu comecei o ano seguinte num gás, que assim, eu acho que foi meu maior gás na época de estudos, foi quando eu comecei no ano seguinte, que aí foi até o primeiro simulado que eu fiquei em segundo lugar, no simulado de PSEX, aí a Isa ficou em primeiro. Aí a gente fica naquela, não tem uma pra anular, anula uma questãozinha, pelo amor de Deus. Acho que a diferença era uma questão. Né? E aí, pô, comecei muito animado, muito animado. Aí veio a pandemia, né? Mas aí cada aprovação vai contribuindo de uma forma, vai te moldando como aluno, né? Porque se você passa um ciclo inteiro estudando de uma maneira e você é contemplado com aprovações, significa que tá dando certo, né? Você tá no caminho certo. E principalmente aprovações que tu vai só crescendo entre elas. Que foi o que aconteceu comigo, né? Depois desse primeiro ano, no segundo ano de estudo, que foi o da pandemia, aí eu já aprovei em todas as provas que eu fiz. Aprovei nas 2 EA, aprovei na AFA, inclusive, também. E aí, no terceiro ano, já tava... Aí já era só fazer a prova, já tava assim, né? Era só aperfeiçoar, tava me sentindo pronto. Sabia que meu momento ia chegar, inevitavelmente. Entendo. E aí, cara, eu quero continuar nessa linha aí. Durante esse período todo, o que aconteceu, né? Porque você foi aprovado, como eu adiantei aqui no início, você chegou a ir e voltou. Como é que foi essa mudança de chave e essa decisão? Eu queria entender exatamente a decisão de não seguir a carreira militar e, nesse mesmo momento, se a decisão era seguir a carreira acadêmica, vamos botar dessa forma. Um pouquinho polêmico, que todo mundo quis me matar na época, né? Inclusive eu. Todo mundo quis me matar. Isso é um caso único, você sabe disso, né? Inclusive eu. Todo mundo, se eu tô aqui hoje falando esse podcast é porque deu tudo certo, né? Agora a gente tá sendo engenheiro de obra pronta, mas na época todo mundo quis me matar. Sem exceções. Mas, assim, é porque olhando hoje, eu acho que a gente tem uma visão muito errada, né? A gente está olhando depois para comparar com antes. Acho que se a gente tivesse olhado lá na época, acho que ninguém teria esperado acontecer da maneira que aconteceu, né? Tudo que eu digo. Porque qual foi o processo? Começou, na verdade, no meu terceiro ano de estudo. Vale ressaltar, né, que em momento algum eu havia pensado em ser professor na minha vida, tá? Em momento algum. Só que hoje, tendo já a cabeça pronta para isso, vivendo isso, eu tenho lapsos de memória que mostra que sempre esteve ali na minha vida, sabe? Eu só nunca tinha percebido. Porque quando você é professor, você nasce professor, né? E assim, eu nunca tinha percebido, fato. Mano. E aí, hoje em dia, eu lembro de pequenas coisas de quando eu era pequeno, ou ali na adolescência, eu fico, caraca, que doideira, né? Como é que pode? Sempre esteve ali e eu nunca vi, nunca percebi. Sempre tive uma ligação meio diferente, meio esquisita com a escola, sempre gostei de estar na escola. Pô, eu acho que no meu terceiro ano do ensino médio, gente, eu não tive uma falta, pô. Eu fui em todos os dias. Até nada a ver aqui com o contexto, né? Mas a galera perguntava se eu era mutante na época, porque eu nunca faltava por doença, nunca faltava por resfriado, nada. Eu sempre estava na escola. Porque eu sempre gostei muito do ambiente escolar. Então, é uma coisa que sempre, hoje vendo, sempre esteve comigo, mas eu nunca percebi. Sempre esteve debaixo do meu nariz, mas nunca percebi. E aí tudo começou, de fato, no meu terceiro ano de estudo, ali, quando eu já estava muito mais pronto, né? Que, assim, eu enxergo, eu pelo menos penso dessa forma, que da mesma maneira que eu cheguei no curso 3 anos antes e vi um grupinho como referência para mim, eu acho que no meu terceiro ano de estudo eu ocupei esse lugar, como sendo referência ali do pessoal novo que estava chegando. E eu acho que isso contribuiu muito, inclusive, porque eu fiz a primeira IAR, né, o CFS 1, tirei uma nota muito boa para a época, era uma nota que era certa de ser chamado, de entrar, né? Até a curiosidade também, acho que vale a gente falar hoje sobre a especialidade que eu escolhi, mas vou deixar esse tópico para daqui a pouco. Que era uma especialidade que tinham menos vagas, né? Tinham só 24 vagas, eu não botei BCT. E aí, qual foi o lance? Eu tirei uma nota muito boa, foi 82 acertos, se eu não me engano. Aí 8,4 de média. Excelente, né? Estourei em matemática, fiz 23 de 24, errei uma de bobeirinha. Mas era pra ser, né? Não, foi pra não acharem que eu tava colando. Aí tive que disfarçar.
E aí, a partir dessa prova, né? Embora o foco ainda fosse outro, que o meu foco era a AFA, na verdade, né? Só que ficou ali meio que uma frustração, vamos dizer assim, por conta do ano de 2020, que eu havia sido aprovado, estava ali com uma chance de ser chamado, né? Vocês acompanharam isso, a gente chegou a conversar com a Larissa na época, que estava na AFA. E tanto é que eu só voltei para o curso no início de março, que ainda estava naquela esperança. Aí voltei já me sentindo muito mais pronto, que era só questão de pegar, fazer a prova com muita calma, né? Que o segredo é a calma. Que ia dar certo. Como é que isso, ser aprovado no concurso, do nada virou eu dentro de uma sala de aula? Acontece que após a primeira aprovação, né? Como tinha sido com uma nota muito boa, já era num concurso que já me agradava aquela altura, né? Então já me deu uma certa tranquilidade pro restante do ano, embora ainda fosse continuar estudando. Então, teve algo em específico que aconteceu naquele ano, juntamente com a ideia, né, de eu ser uma das referências ali da turma, né? A galera sempre vinha tirar dúvida comigo, eu explicava uma coisa ou outra pro pessoal, na sala de estudo sempre vinham me perguntar, né? Que culminou a isso, vamos dizer assim. Porque teve um dia em específico, a gente ainda era turmas separadas, né? Turma A e turma B. E nesse ano de 2021, eu sempre estava na turma A. O nosso professor de matemática faltou. Só que assim, a turma A e a turma B eram turmas bem diferentes, vamos dizer assim, né? Bem diferentes, em nível de compromisso, né? Pô, a safra de 2021 foi ótima. Era um grupo ali que, nossa senhora, a rapaziada era muito boa. E aí, inclusive também todo mundo militar. Todo mundo militar, perfeito. E a gente preferiu não ir para a aula da outra turma. A gente quis ficar sozinho na sala estudando por conta própria. E aí o professor, embora ele não tivesse ido, ele tinha deixado um material pra gente. E aí, próximo ali ao final da aula, eu já tinha feito tudo. O pessoal pediu para eu corrigir a folha no quadro, que é de onde, inclusive, rendeu minhas primeiras fotos escrevendo no quadro, né? E aí eu fiquei tipo assim, pô, gente, sério? Aí beleza, fui. E caraca, foi tão maneiro, sabe? Que é uma sensação inexplicável, né? E juntamente com isso, ainda sobre as aulas, os dois professores de matemática da época da minha turma, quando a gente já tinha fechado o edital, né, com bastante antecedência ali, que estava naquela reta final só de aprofundamento, eles faziam uma dinâmica com a galera, que era todo mundo sortear uma questão, e aí você tinha que resolver no quadro. Porra, era a minha aula preferida depois desse dia. Preferida demais, eu queria fazer de todo jeito. Aí quem não conseguia fazer, eu pegava a questão para fazer também, para ir no quadro. Então, pô, aquilo ali. E aí, não sei se a Luara tem essa lembrança, mas teve um dia que tava lá... Porque eu sempre fui muito participativo ali na coordenação em si, né? Acho que isso é uma das maiores qualidades, inclusive, do Progressão que a gente tenta manter até hoje e consegue com bastante facilidade, né? A proximidade com os alunos. Que eu tava lá, tava eu, Luara, Alex. Eu confesso que eu só lembro deles dois na sala, não lembro se tinha mais gente. Que surgiu um assunto, a gente tava conversando, e aí eles falaram, pô, por que tu não começa a dar aula particular? Aí eu falei, pô, gente, vocês acham que eu consigo, que eu tenho capacidade? Porque uma coisa é eu resolver uma questão no quadro. Outra coisa é eu me vender como alguém que é capaz de passar esse conhecimento, né? Me comprometer com alguém que eu vou ensinar tudo certinho, que eu vou mostrar o caminho certo. Então, são coisas completamente diferentes. Porque, querendo ou não, o concurseiro, ele aprende a resolver a questão, a passar na prova. O professor tem que estudar de uma maneira completamente diferente. Então, assim, são campos distintos de uma forma absurda. E eles me deram total apoio, né? Aí eu comecei a anunciar aula particular, começou a surgir uns gato pingado meio maluco ali confiando, né? E aí uma coisa levou a outra, só que em paralelo a isso, tá correndo todas as etapas da EAR. Tô indo fazer, fiquei barrado no exame de vista, fiz operação do olho para poder conseguir ir, né? Era míope, não sou mais por conta disso, então teve toda uma movimentação por trás para tornar possível eu ir para a EAR, né? Porque já estava tudo certo de ir, né? Eu literalmente peguei e joguei tudo pro alto. Mas qual foi o lance? A gente estava aqui antes com o JB, né? Ele citou algo que eu fiquei muito assim, que é sobre encontrar o seu lugar, sabe? E eu me identifiquei muito quando ele falou isso, porque eu sempre fui aquela pessoa que não sabia o que ia fazer, não sabia qual profissão ia querer ser. Só na escola eu deve ter feito uns 3 trabalhos diferentes falando qual profissão que eu queria ser. E aí, quando eu dei minha primeira aula
né, uma aula particular ou, né, numa dinâmica em sala, eu vi, caraca, isso fez meu coração bater diferente, sabe? Eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Parece que eu nasci pra isso. É um sentimento que eu não sou capaz de explicar isso. Eu não sou capaz de passar pra palavras. Foi algo que eu senti e convivi com isso, convivo com isso até hoje, né? Só que aí, retomando algo que a gente falou lá no início, como é que eu largo a estabilidade, o dinheiro, as fotinhas fardado que ia postar no Instagram, né? A onda que eu ia tirar. Como é que eu largo isso tudo para virar professor, né? Porque professor, querendo ou não, passa uma imagem muito... Não é ruim a palavra, mas tem uma certa desvalorizada em cima, né? É comum essa desvalorização. Então, como é que eu vou largar o emprego dos sonhos de qualquer um, que é botar dinheiro no meu bolso, todo mês lá certinho, independente do país tá bem, país tá mal, ia ter lá, pô, só de transferência ia ganhar não sei quanto, que não sei o quê, pô, ia poder viajar. A galera já tem a tabela toda montada. Quantos vídeos eu assisti no YouTube? Quando eu me formar, eu vou pra Manaus. Quanto mais longe, mais dinheiro ganha. Se tu tiver carro pra levar, paga um carro. Mulher, casa. Sabia dos bizus todos, né? O quê? Quantos vídeos no YouTube eu não assisti? E aí, como é que eu largo isso tudo pra ser professor? Porque professor tem bastante, né? Vamos combinar que tem bastante. Mas, e aí, com quem eu conversava esse tópico, eu sempre falava, cara, é uma disputa, é uma briga intensa entre a razão e a emoção, né? Porque a razão é o quê, gente? Pensando na vida, porra, garantir uma estabilidade, vou fazer ali nem que seja para começar a vida, né? Que boa parte tem feito até hoje em dia. Vou garantir o meu um pouquinho, vou levantar algo próprio, vou depois dar umas aulinhas ali entre um serviço ou outro, ou ir pela emoção, fazer o que gosta, né? Como o próprio Jota também citou, que dinheiro é a consequência, né? E aí, sabemos o fim da história. Mas antes disso, estava tudo certo para ir, eu fui, né? Como qualquer, acho que a grande maioria faria. Mas no dia da despedida eu já sabia que ia dar merda, tá, gente? Eu juro. Na hora da despedida que ele veio falar comigo, eu falei... Tu vai fazer besteira. Ele, não, eu vou. E assim, é a primeira vez, inclusive, que eu acho que eu falo isso até em voz alta, sem ser pra mim mesmo, né? Já contei essas histórias algumas vezes, mas não da maneira que eu vou falar. Então, ó, inédito agora, hein? Inédito, aqui no podcast. Que na época não, né? Eu sempre fui assim. Eu não sou religioso de ter... eu sou evangélico, sou católico, sou isso, sou aquilo. Cresci na igreja, mas nunca, depois de velho, né, de marmanjo, não tive algo definido, mas sempre tive o meu cuidado, eu com Deus, né? Sempre tive ali a minha troca, os meus momentos, a minha maneira de enxergar as coisas, de achar que Deus está nisso, naquilo. Minha fé, né? Essa é a palavra. E na época, assim, eu acho que foi meu momento de mais troca, inclusive. Porque eu ficava o tempo inteiro, pedindo uma luz, pedindo um sinal, porra, sei lá, mano. Aí cai uma gota de água em mim aqui agora, se for pra eu ir. Coisas assim, às vezes delirava até, de, porra, pisca o sinal 2 vezes ali. Ficava imaginando coisas, sabe? De falando, pô, o que é pra eu seguir? Se é pra eu seguir a razão ou é pra seguir a emoção? Seguir a razão ou a emoção? E assim, eu juro pra vocês, eu recebi cada sinal que eu pedi. De verdade, eu recebi todos os sinais possíveis do mundo que era pra eu seguir a emoção, que era pra eu seguir o que eu queria. E eu fui pra razão. Eu pedi tudo, recebi, deve ter ficado até bolado comigo. Ele, pô, te mandei tudo e fui pra razão. Só que, pô, quando é pra acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. Assim, pra mim, nas minhas memórias, na minha cabeça, é como se eu tivesse passado no portão da IAR e tivesse algo assim que travava, sabe? É como se eu tivesse passado com o corpo e meu coração tivesse ficado do lado de fora. Pô, a gente brinca, né? Porque eu fiquei lá 2 dias, nem 2 dias completos. Mas na minha cabeça, pra mim, aquilo ali foi quase uma semana, 1 mês. Pra mim, durou muito mais do que 2 dias, aquele tempo ali dentro. Porque eu não tava lá. Eu tava indo só no automático, né? Como normalmente a galera chega ali, toma um choque, né? E fica todo mundo automático, correndo pra lá e pra cá. Eu tava assim, é como se... Pô, não sei se vocês já viram o filme Corra. Já viu o filme Corra? Uhum. Nunca viram, não? Tem uma cena
que é um assunto meio coisa, né, do filme. Mas tem uma cena que o protagonista, ele meio que tá dentro da própria mente dele, e aí ele tá bem lá no fundo, aí ele tá vendo o que os olhos dele veem através de uma telinha, só que tá bem lá no fundo. E, tipo, eu me sentia o tempo todo assim, como se eu mesmo estivesse lá no fundo, só vendo as coisas acontecendo. Que parece que o meu eu de verdade tinha ficado lá de fora. E assim, tem quem acredite, tem quem não acredite, quem entenda, quem não entenda, mas pra mim foi isso que aconteceu. E aí a minha mãe até brinca, né, porque a gente foi no dia anterior à apresentação e ficou num hotel lá, o Hotel Lotus, eu lembro até hoje o nome. E eu sou fascinado em café da manhã de hotel, gente, pelo amor de Deus. Um suquinho de laranja ali na hora, um iogurte, não tem como. Sou fascinado. Boa experiência, né? Não tem como. E, gente, eu não comi nada no café da manhã do hotel. Minha mãe ficou assim, o que tá acontecendo? Porque era uma coisa que eu gostava muito e eu tava completamente bloqueado, vamos dizer assim, né? E aí passou o primeiro dia, não aconteceu nada de extraordinário, né? Pra eu ficar assim, meu Deus, eu não quero viver isso. Até porque nem deu tempo, era só correria pra lá e pra cá, ficar conhecendo os ambientes. Inclusive, se tiver alguém da Yara assistindo, não sei o que vocês colocam lá no CTE, que tu senta naquela cadeira, te dá um sono absurdo, que é o auditório deles lá. Tu senta, E eu fiquei, gente, não fiquei meia hora Franco, lá. esqueceu? Pergunta aqui pro Franco o que tem lá. Tô errado, Franco? Não, tá não. É adaptação. Acho que o horário de Guará é diferente, né? Caraca, gente, eu tava super bem, tava aprendendo tudo, curtindo tudo. Sentei no CTE. Que isso, gente? Aí todo aluno que vai, que volta, eu pergunto, e aí? Sentiu um sono no CTE? Eles falam, cara, não sei o que tem lá. Que dá um sono absurdo. Todos falam. E aí, passei o primeiro dia, não aconteceu nada de extraordinário, é só ficar fazendo ordem unida. E aí, no segundo dia, eu passei mal no almoço. Aí, fui pra enfermaria. E aí, foi o tempo ali que eu fiquei, né? Tive até que tomar um remedinho na veia. Olha que eu nem sou de passar mal, né? Quantas vezes que eu faltei passando mal? Eu acho que ele não passou mal, tá, gente? Eu acho que ele não passou mal. Passei mal. Que eu não sou de ficar fingindo que tô passando mal, essas coisas. Mesmo que eu acho que ele mentiu nesse dia. Aí eu fiquei, né, um tempo lá, eu comigo mesmo pensando. E eu fiquei, caraca, eu vou meter o pé. Porque assim, poderia tranquilamente ter me formado, depois ter começado a dar aula, né? Mas caraca, tava batendo tão forte que eu queria aquilo pra agora, sabe? Eu queria pro momento. E aí, Franco, a partir do momento que eu cheguei lá pro adaptador, né, que era da 3ª série, e falei que queria ir embora, aconteceu 2 coisas que me deixaram muito impactados, que mostrou que eu tava fazendo de verdade o certo. Que uma delas foi quando eu cheguei, que eles me levaram lá, porque tu tem que assinar um monte de coisa, né, que tu vai embora. A sargenta que tava lá, ela era daqui de Irajá. Ela, tu é de onde? Eu falei, sou de Vista Alegre. Eu sou de Irajá. Aí eu fiquei meio assim, cara, qual era a chance de eu chegar e encontrar alguém do mesmo lugar que eu? E segundo, acho que eu nunca nem te contei isso, inclusive. Mas chegou não lembro o que ele era. Mas era um dos maiores lá, né? Ele falou, tá indo embora por quê? Já tem alguma coisa lá fora? Eu falei, cara, eu tava começando a dar aula, e aí, eu queria seguir nesse caminho e tal. Aí, tu já fazia algum curso? Eu falei, fazia. Aí ele, qual? Eu falei, Progressão. Aí ele falou, do Franco? Aí eu, Aí ele, eu conheço, não sei o quê. Infelizmente não lembro o nome nem quem era. Mas aí, quando falou isso, eu fiquei, caraca, qual é a chance, gente? Pelo amor de Deus. E aí, a partir desse momento, a tranquilidade tomou conta do meu coração e eu vi que eu tava fazendo a coisa certa. E aí, eles perguntam se você não quer ligar pra família, né? Pra te acalmar. Porque normalmente quem fala que quer ir embora tá desesperado. E eu falei, quero não. Tô de boa. Eu só fui ligar pra avisar que tinha saído quando eu já tava no hotel. Sim. E aí, mas aí na hora a ficha cai, aí eu chorei a beça na época. Mas aí o couro só come quando chega no Rio, né? Tava lá em São Paulo ainda. Mas aí... Ainda tinha viagemzinha de ônibus. Ainda tinha viagem de ônibus. E aí foi basicamente isso, né? E aí, quando é pra ser, não tem jeito. Eu sinto muito isso, né? Acho que o que eu vivi comprova isso, então eu levo isso pra tudo na minha vida. Então, essa é a história dos 2 dias, né? E aí você tomou essa decisão, né, de trocar a carreira militar pela profissão, né, da educação.
E teve algum professor que te inspirou aí no meio desse caminho para que você tivesse pensado lá, eu quero ser professor igual fulano? Então, assim, não é que me inspirou aí pelo caminho, né? Mas, falando até de uma maneira engraçada, o que não falta são professores que fizeram o mesmo, né? Que já foram militar, voltaram, né? Inclusive, tem um que cisma que eu me inspirei nele, porque foi para 300 lugares, né? O Luquinhas. Fica falando, você me inspirou em mim, você inspirou em mim, você inspirou em mim. Bobeira. Também, professor de física excelente. Mas, sim, muitos, na verdade, muitos, né? Porque quando eu entrei no Progressão, nossa senhora, a gama de professores incríveis que eu tive contato foi uma coisa absurda, né? O Progressão tem essa característica de ter uma equipe sempre muito boa, né? Isso aí é um orgulho muito grande que a gente bate no peito para falar, modesta parte, né? Mas a nossa equipe é algo que é um diferencial absurdo, que assim, embora eu seja muito Progressão Futebol Clube, já trabalhei em outros lugares, trabalho em outros lugares, e nada se iguala, né? Tanto a equipe de professores, quanto a equipe de coordenação, a equipe de direção, né? Todo o quadro de funcionários é uma coisa muito única, né? A gente até brinca quanto a isso, né? Só se vê no Progressão. Que tem coisa que é só no Progressão, gente. Vocês não têm a menor noção do que eu tô falando. Só quem é, sabe, né? E aí, pro meu jeito de ser, quanto professor, o que eu penso? Eu tento unir duas coisas, né? Eu tento unir tudo de bom que eu vi em professores que eu tive com coisas que eu não tive, né? Quanto professor. Que coisas muito boas que me encantavam na época. A proximidade que a gente gera com o aluno, pô, isso pra mim eu acho que é o principal, gente. Eu acho que você gerar uma relação de confiança com o seu aluno, uma relação de amizade, facilita o processo de uma forma que as pessoas não têm a menor ideia. Não têm a menor ideia. Porque se o seu aluno, ele se sente seu amigo, ele confia em você, ele tende a acreditar no que você fala e receber a informação que você está dando ali na frente com muito mais facilidade. Então, pô, é algo que a gente sempre escuta, né? Pô, professor, quando tu tá explicando parece fácil. Não é que parece fácil, é que tu entende o que eu tô falando como uma verdade absoluta. Então parece tudo tão simples, né? Porque quando a gente não confia, a gente fica desconfiado de tudo. E eu digo isso porque, pô, eu fui aluno. Tinha professores que eu gostava, professores que eu não gostava, não me identificava, né? E os professores que eu não me identificava, sempre que falava algo que eu achava meio duvidoso, eu tinha que pesquisar, tinha que verificar, perguntava a outros professores. Agora, os professores que eu gostava, porra, falou 1 mais 1 é 3. Eu ficava, 1 mais 1 é 3. É isso, 1 mais 1 é 3. A gente ousa dizer que a gente fica até cego pela confiança, né? Mas que é uma cegueira boa nesse nosso âmbito, né? Então, pô, definitivamente tiveram professores que me inspiraram, sim. Com certeza. A bagagem que você pegou como aluno te ajuda hoje a dar aula? 100%. 100%. Eu acho que eu não seria metade do professor que eu sou hoje se eu não tivesse sido aluno num intervalo de tempo tão próximo, né? Acho que isso é importante até, né? Porque o que eu vivi na sala de aula tá muito perto do que os alunos vivem hoje. É a mesma época, pô. Ainda é a mesma geração, vamos dizer assim, tá mudando de pouquinho em pouquinho. Talvez daqui a 3, 4 anos já não seja mais tanto. Mas a galera que eu pego hoje ainda é uma galera que se identifica 100% comigo. E eu ainda não decidi se isso é bom ou ruim. Mas eu, por enquanto, tenho achado muito bom, né? Porque eu consigo enxergar, tem muitos alunos que passam que eu me vejo neles, sabe? Eu vejo ali que é muito parecido com alguém que estudava comigo. Pô, tem alunos que ficam 2, 3, 4 anos lá, que parecem com alguém que estudava comigo, que ficou 2, 3, 4 anos. Tem alunos que chegam em passo de primeira, que parecem muito com outros que estudavam comigo. E assim, é o que a gente falou lá antes, né? Passar em concurso é fazer o básico bem feito, gente. É você se empenhar para fazer o que todos os outros que deram certo fizeram. Não tem o que inventar, gente. É você seguir o que está sendo proposto, estudar da maneira certa, confiar em quem entende do assunto, né? Confiar em quem vive isso. Então, eu ter sido aluno há tão pouco tempo me ajuda de uma forma, não sei nem descrever. Porque a relação que eu consigo criar com os alunos hoje é tudo baseado nisso, né? Eu sei as dificuldades que eles estão tendo hoje em dia, eu consigo perceber quando um está bem, quando não está. E a gente sabe que todo mundo tem dia bom, todo mundo tem dia ruim, né? Pô, tá tudo bem, tu não tá bem hoje, não tá rendendo, vai para casa, chama, manda uma mensagem, conversa. E isso o que mais me ajuda porque na época, quando um professor ou outro percebia que eu não estava bem, inclusive eu tenho alguns momentos muito marcados comigo, eu ficava tipo assim, caraca, que cuidado. Ficava, pô, que acolhimento.
Então eu tento me aproximar o máximo possível disso. E eu acho que isso faz total diferença para os alunos. Então foi algo que eu vivi, que eu aplico ainda e continua funcionando. E eu acho que sempre vai funcionar, porque vai além do estudo, né? É algo humano. Sim. Né? Algo humano. E aí você sai da EA, você retorna pra gente como monitor, né? E aí eu quero fazer você lembrar, tentar lembrar aí. Você deve lembrar, você é bem... guarda bastante coisas nessa cabeça aí. Como é que foi seu primeiro dia como monitor? Você lembra? Meu primeiro dia como monitor foi um dia, na verdade, muito inseguro, para falar a verdade. Porque, assim, para quem estava no curso, eu era aluno ainda, Sim. né? Porque eu tinha acabado de ir para a IA e voltei. Então, para a grande maioria que estava lá, eram pessoas que estavam estudando comigo no ano anterior. Então, eu acho que rolou uma resistência por parte dos alunos até, né? De virar essa chave também, né? E talvez até por mim, eu acho que eu também não virei a chave de imediato, não. Muitos momentos eu ainda me achava alunos. Às vezes eu até tentava assistir uma aula ou outra, né? Só que meu primeiro dia em específico foi um dia de muita insegurança, né? Ficava naquela de, pô, será que vão me perguntar alguma coisa que eu não sei? Será que vão trazer alguma questão que eu não sei fazer? Claro que vai, né? Porque os alunos gostam de testar. Não, eu fazia isso, né? Então, porque o mundo gira, gente. Você que testa professor, se um dia tu virar professor, vão te testar, filho. Vão te testar. E aí, obviamente, né? E aí, no início, eu acho que eu fiz do limão uma limonada. Uma limonada bem gostosa, inclusive. Porque quando eu ficava na sala de estudos, né? Ficava ali na monitoria, pouquíssima gente recorria a mim no início, né? Nos primeiros meses ali. E aí, no primeiro mês, eu ficava muito chateado com isso. Falei, pô, ninguém pergunta nada. Quando pergunta é pra me testar. Então, tipo assim, eu não sentia algo genuíno. A pessoa realmente queria tirar uma dúvida. Então, muitas das vezes, eu ficava apenas na sala de estudo. Aí eu comecei a usar esse tempo que eu estava ali para continuar estudando. Então, tipo assim, eu via a matéria que o professor estava passando na sala, já me adiantava. Pegava as matérias que eles estavam dando, pegava questões baseadas naquele assunto, né? Ou a própria folhinha que o professor estava usando, para se viesse alguém, eu já estava sabendo. Usava aquele tempo que eu estava ali, que ninguém me perguntava nada, para montar conteúdo de aulas, porque vai que um dia do nada um professor falta e precisa de mim. E aí eu lembro até de uma vez que eu fiquei, quando a sala 1 e 2 eram separadas ainda, né? A sala 2 era o auditório, que eu tava lá dentro junto com o Pantera, aí conversando com ele. Aí eu falei, pô, eu tenho todas as matérias aqui, cara, no PDF já, porque vai que alguém falta aí, e aí do nada tu precisa assumir uma turma, então já tem o quadro montado. Aí ele ficou assim, caraca, que maneiro, nunca pensei nisso, mano. Então, tipo assim, eu me considero uma pessoa bem organizada, né? Então eu tive esse estalo de me antecipar para possíveis oportunidades que viessem a aparecer. E isso aí eu tenho muito orgulho de mim, que eu acho que eu sempre soube aproveitar muito bem as oportunidades que me foram dadas. E acho que continuo, né? Tento sempre dessa maneira. Então, no início, eu peguei essa resistência dos alunos, esse momento que eu não estava sendo usado, vamos dizer assim, não estava sendo requisitado, para poder melhorar para quando fosse usado. Então, pô, esse tempo que os alunos não me pediam dúvidas foi fundamental para mim. Que eu melhorei muito para quando tivesse que assumir uma turma, quando tivesse que ir substituir numa... O professor passou mal, o professor faltou, né? Inclusive, foi muito utilizado nesse ano de 2022, né? Tinha alguns professores que faltavam bastante até e eu adorava, né? Porra, o que eu gostava era receber ligação da Mari 7 horas da manhã me acordando, falando que tal professor tinha faltado, que era pra eu pegar a turma. Porra, eu adorava. E isso aí é uma coisa que, assim, pra mim, mostrou que eu tava muito no caminho, né? Porque eu nunca senti pressão de entrar numa sala de aula. Conhecendo todo mundo ou não conhecendo, sempre me senti em casa, né? E diante disso, né, de querer sempre aproveitar as oportunidades, eu acho que eu tive muitas oportunidades de me queimar, inclusive, mas nunca aconteceu, graças a Deus, né? Eu fui lá para a unidade de Campo Grande, inclusive, numa oportunidade que hoje em dia eu fico olhando e fico, cara, que loucura. Porque eu fui para lá, na verdade, dando aula de física, porque eu comecei dando aula particular de matemática e física, né? Só depois que eu deixei para ficar só a matemática. Porque o Iago ia faltar, eu não sabia quem era Iago, não sabia a responsa que era.
E às Bastante vezes responsabilidade. a Cara, que ignorância. referência na física, né, meu irmão? Às vezes, não, pouca coisa. A inocência te protege, Pouca né? coisa. Às vezes a ignorância é uma dádiva, gente. Às vezes não tem como. Eu não fazia ideia de quem era Iago. Fazia ideia se os alunos gostavam ou não gostavam. E, pra ser sincero, eu nem tava me importando. Eu só queria uma oportunidadezinha. E aí lembro que o coordenador da época me mandou mensagem, me deu os tópicos. Eu fui montando o quadro, né, que eu ia usar lá no carro, indo. Fui montando, pedi um Uber, fui montando nas notas do celular até. Cheguei lá. Gente, a primeira turma era o PMT de Campo Grande, que era lá naquela sala que era lá nos fundos, antes da obra. Lotada. Franco, não tinha lugar pra andar na sala. Franco. Lotada. Lotada. Tinha ali umas 80, 90 cabeças. E eu, com pouquíssima experiência de sala de aula ainda, né? No meio de 90 cabeças, substituindo o Iago, pô. Só o Iago. Só o Iago. E aí, não tô querendo dizer que a aula foi boa. Eu acho que a aula foi terrível. Mas não foi o suficiente pra me queimar. Porque depois eu continuei indo, fui, peguei turma, com matemática, né? Fui, peguei turmas, os alunos gostaram muito de mim. Acho que mais na resenha do que na aula em si. Mas oportunidades foram o que não me faltou, né? Mas esse tempo de monitoria, inclusive os meus planos eram, na verdade, meus 2 primeiros anos serem só monitoria, né? Era meu ano de 2022 e 2023 ser só monitor. E com sorte, minha primeira turma mesmo vira ali em meados de 23 para 24. Mas aí sempre tem planos diferentes dos nossos, né? Com certeza. Então, vamos lá. Eu quero entender uma coisa aqui. Você me coloca que você entra como monitor, e aí é um período de adaptação. Você não adaptou na escola, adaptou no progressão, Sim. né? Acho que trocou isso. Foi adaptação. Vivi minha quarentena no A progressão. adaptadora dele era eu. A terrível. Você fala assim, os alunos não... Porque o aluno tem essa coisa, né? De achar, pô, esse cara é meu pai, agora ele está sendo meu monitor. Isso é natural de acontecer. Mas eu entendo que a direção e a coordenação apostavam e sabiam do seu potencial e te apoiavam ali sem nenhum problema. Eu quero saber o seguinte, os professores, como é que viam você nesse início e como é que foi esse processo com os seus pares? Não foi muito diferente dos alunos não, pra ser sincero. Teve ali uma resistência, né? Sempre tem... Porque assim, não sei nem se posso falar, mas nosso meio é muito complicado, né? E aí sempre tem um outro que não acha legal, né? Ah, porque era aluno ontem, já está como monitor, eu autorizei, passou por mim, me perguntaram se pode, né? Sempre Iniciou tem... na faculdade agora, né? Pois é, porque eu nem citei, né? Mas eu acabei saindo da IA, aí fiz logo a CEDERJ, né? Porque bateu, e passei em primeiro, inclusive, para a CEDERJ, então, gabaritando matemática. Então, assim, tá fazendo todo o caminho que tinha que ser feito, né? Mas acho que a ideia de ser tudo muito rápido, porque as coisas para mim aconteceram tudo muito rápido, né? Acho que isso impactou um pouquinho, né? Porque sempre teve um ou outro que não curtiu muito a ideia, porque até ontem eu era aluno dele e do nada virei concorrente de disciplina, vamos dizer assim. Dividir a sala dos professores, né? Um dia antes eu era Deus no céu e eu na terra como aluno, aí depois, pronto, pra quê, né? Então, assim, eu confesso que eu sinto que eu sofri um pouquinho, mas são sempre dois lados da moeda. Da mesma forma que tinha muitos não, também não vou ser exagerado, não sou o protagonista também. Tinha um ou outro ali que não curtiu a ideia, teve muitos outros que quiseram ajudar, sabe? Eu acho que vale muito mais o foco, né, nessa galera do que nos outros, né? E aí, pô, o Arthur foi sensacional pra mim na época, sensacional. O Arthur me ajudou muito, ele me escutou muito na época, que às vezes acontecia uma coisa ou outra que me deixava meio abalado, eu ia falar com o Arthur, né? Arthur, que eu fui aluno dele, inclusive. Então, assim, mesma situação, só que vendo de uma Chegou maneira de uma forma diferente, né? É porque, como você colocou, a chancela era clara da coordenação e da direção. A gente confia em você. Sim. Então, cabia aos profissionais uma ajuda. Por isso que eu fiz a pergunta para entender. E você viu que, embora alguns não entendessem isso, você tinha uma outra parte que entendia e te apoiava, né? Sim, com certeza. Disso. E assim, querendo ou não, você ganhando a validação de alguém que já está no meio, que já conhece os alunos, que tem experiência, conta muito, né? Coordenação e direção sempre me apoiou muito. Sempre me deram todas as oportunidades possíveis, sempre tentei corresponder à altura. Mas você ter ali a validação de um professor, um professor que a turma inteira gosta, chegar e falar, galera, pode tirar dúvida com o Thales que ele vai ajudar vocês. Tem um peso enorme. Então, assim, hoje, quanto professor,
eu tento, aquele papo que eu falei, né? Tento ser o que eu não tive também é sobre isso. Eu tento ser com os meus colegas, né? Monitores principalmente, o que eu não tive na época. Porque eu tomei uma porrada também, assim quando eu comecei como aluno, quando comecei como monitor. Uma porrada para poder conseguir acompanhar, subir novos níveis de questões, não saber alguma coisa e não ter alguém para perguntar. Porque às vezes o professor que estava ali no dia não estava a fim de me ajudar de maneira alguma. Então, faltava alguém para eu recorrer às vezes, né? Porque é o que eu falo hoje para os alunos, inclusive. Eu falo, gente, o monitor, ele é monitor porque ele ainda tem alguma coisa a aprender, né? Até o professor tem, gente. Tem coisa que eu uso na aula hoje que eu aprendi com o aluno, pô. E aí, eu costumo até falar, eu falei, gente, esse bizu aqui eu não sabia não, eu aprendi com o aluno. Então, eu sempre falo, pô, gente, dá uma moral lá pro monitor, troca uma ideia, conversa, mostra uma questão. Aí tem aluno até que brinca, eu falo, pô, a gente tira dúvida com ele, ele vai perguntar pra você, é mais fácil eu ir direto em você. Eu falei, não é assim que funciona. Você vai no monitor, vê, porque ele tá ali pra aprender também. Ele tá querendo aprender tanto quanto vocês. E eu queria muito aprender na época que eu era monitor, né? Tava doido pra poder aprender. Então, ter esse momento, né? Embora alguns não tivessem ajudado tanto, outros ajudaram de uma forma absurda. E ser monitor é fundamental. Acho que é uma etapa que todo mundo tem que cumprir, né? E pra mim durou até pouco, né? Pra ser sincero. Acho até que se eu tivesse ficado mais, talvez ficasse mais maduro antes, mas tudo tá acontecendo da maneira que tem que ser. Não tem jeito. E você, como ex-aluno, qual é a diferença que você percebe do Progressão que te formou e que você ajuda a formar? Pô, boa. Diferença do Progressão que me formou e o que você constrói, né? Que você hoje ajuda a formar. Que eu ajudo a formar. Caraca. É porque assim... Pergunta mais difícil do que o item, gente. Vocês estão Pô, vendo, essa é uma né? pergunta difícil. Essa daí, ó, tem peso 2 na prova. A coordenadora puxou lá no fundo, né? Assim, eu acho que essa resposta se passa muito por você também. Porque eu acho que a equipe que a gente tem hoje é muito mais sólida do que já foi em qualquer outro momento, né? Pô, você mesmo tá aí desde 2019 também. Então você conhece o Progressão e os alunos na palma da sua mão. Tu sabe tudo o que acontece, o que tem que ser feito, quando que tem que dar um simulado, quando que tem que dar uma folhinha específica para esse aluno, quando que você tem que puxar uma aula extra, quando que tem que dar um projeto assim. Então, acho que as diferenças que eu sinto do Progressão, quando eu era aluno, para o Progressão de hoje, são diferenças muito mais técnicas do que qualquer coisa. Que é uma constância muito maior em projetos. Na minha época tinha menos projetos, né? Aulas aos finais de semana, pô, hoje em dia tem muito mais, né? Simulado, hoje a gente tem todos os tipos de simulado, né? Simulado de SpaceX, AFA, EFON, Escola Naval, Colégio Naval, EPICAR, ESA, EAR, tem ESA Saúde, pô, a gente tem todos os tipos de projetos para afunilar, tem projetos só de questões, a gente faz aulões de todas as coisas, né? Todas as provas. Então, acho que a diferença maior está em quesitos técnicos mesmo, que vem junto com a experiência, não tem jeito. Você já sabe como as coisas funcionam, então tende a fazer e melhorar aquilo, né? Mas quanto a coisas de cultura, vamos dizer assim, eu acho que tudo se mantém e ficando cada vez melhor, na verdade, que é a proximidade, é uma tecla que eu vou ficar batendo toda hora, né? A proximidade ali, o carinho com o aluno, o cuidado. Pô, quantos responsáveis que tu não tem contato, vai aniversário de aluno, né? É mãe que liga pedindo pra você brigar com o filho, né? E às vezes nem precisa ligar, né? Tu já briga também. Sim. Pô, os alunos têm medo não, respeito. Tem um respeito absurdo, né, por você. Então acho que as diferenças se passam muito através disso. A experiência que traz para a equipe como um todo, até na montagem do elenco ali, né? Montagem dos professores, você sabe qual professor que vai rodar bem no nosso modo de trabalhar, né? Às vezes a gente traz até um professor ou outro que não está acostumado, mas acaba se rendendo, né? Vira amigo dos alunos também, né? Tem professor que chega cascudo pra gente, que não para na coordenação, entrada, sala dos professores. Depois, quando vê, já está na coordenação rindo, conversando, zoando, falando com o Luiz, e aí já acaba se rendendo. Então, acho que a diferença é muito mais técnica do que qualquer coisa. O foco principal do curso é a aprovação.
a aprovação acontecia na época sua de aluno, acontecia na sua época de monitor, acontece hoje na sua época de professor. A gente está falando aí de um período de 7 anos. O que tem em comum? Qual é a cultura que mantém o curso funcionando? Ó, acho que o principal, né, que se difere de todos os outros, é que ali é só curso preparatório. O fato de ser só curso preparatório é uma diferença absurda. Porque você, querendo ou não, por mais que às vezes a gente não consiga formar uma turma que, 30 alunos, os 30 vão ser aprovados. Claro que não, quem dera se fosse. Ou não, né? Porque aí também não vai ter mais aluno, né? Problema bom, né? Problema bom. Mas aí... Estamos passando por isso agora, né, Lara? Aí os 30 vão ser aprovados. Estamos só esperando o resultado final para... Mas tá começando a se desfazer, né, esse modelo, cara. Tá virando tudo se misturando. O fato de você ter só uma turma de preparatório, querendo ou não, já é mais uma etapa do funil da aprovação ali. Querendo ou não, já é mais um filtro. Porque você, de maneira direta ou indireta, já está colocando um cara ali dentro da sala de aula que ele está tendo ciência que aquilo ali é apenas um curso preparatório. Que tem que ter uma outra mentalidade, que funciona de uma outra forma. Pode ser que ele demore a perceber ou não. Isso aí acontece. Mas só do fato de ser apenas curso já é completamente diferente. Porque você que está interessado chega lá, a chance de você encontrar alguém que compartilha do mesmo sonho, da mesma vontade que você, é muito maior do que você ir em outro lugar que hoje em dia está sendo, né, formato colégio e curso junto numa única turma, né? 9º ano militar, 3º ano militar, 3º ano vestibular. Porque aí você chega lá numa turma de 50 alunos, 3º ano militar, 47 são do 3º ano e querem só passar de ano, pô. E aí você que está interessado, que quer alcançar teu sonho, passar no teu concurso, ser aprovado na AFA, FONC, e aí, infelizmente, como é que tu luta contra 47 cabeças que não querem nada, né? É difícil. Então, acho que a maior das qualidades, o ponto comum que tem, desde quando eu era aluno até hoje em dia, é o fato de ser apenas curso. Acho que essa é a maior das qualidades. Juntamente com isso, né, a tecla que eu estou batendo desde o início, não tem como falar outra coisa, gente, desculpa, pode ser até repetitivo, mas não tem como falar. A cultura que a gente tem, eu acho que ela se torna até mais importante do que a maneira que é aplicada ali, talvez uma aula, aplicado um conteúdo. Porque a forma que a gente trabalha com o aluno é um diferencial absurdo. A gente pega o aluno no colo, vê o que ele está precisando, vê no que ele está indo bem. Você foi mal em matemática nesse simulado, toma essa listinha aqui. Por que você faltou o simulado esse final de semana? Não quero você faltando, hein? Não vai vir na aula não vai participar do projeto não, o que foi? Já passou, já está aprovado? Me manda uma foto tua que eu posto. É assim, né? E aí, a gente ficar em cima, conhecer de verdade as fraquezas do aluno, porque conhecer as vantagens é muito fácil, né? Eu pegar um aluno lá na minha aula que está fazendo toda a listinha é muito fácil para mim. Mas eu saber se ele está bem em português, se está bem em inglês. Entendeu tudo, né? Entendeu todo. Se ele consegue estudar em casa, se o ambiente para ele está tranquilo, se ele gosta do professor de tal matéria. Isso aí, eu como professor na sala de aula só dando matemática, não tenho como ver. E isso aí quem vê, quem enxerga, quem de fato identifica é a coordenação, que faz esse trabalho de uma maneira magistral, né? Então você colocaria que o maior diferencial do Progressão é olhar o aluno como indivíduo único. Indivíduo único. E trabalhar com ele uma mentoria para que ele consiga ter um crescimento. Perfeito. Esse seria o... Perfeito. Montar ali um plano de estudos, né? Fazer um simulado focado a ele. Chegar, filho, vem cá, senta aqui. O que você faz na segunda-feira? Quais aulas você tem? Você faz quantas questões? Que dia que tu faz redação? Tu faz academia nesse horário, então você tem que estudar em tal horário. Você é pior em português, então tem que estudar mais português, né? Eu sou muito bom em matemática, então não preciso. Não é assim, tem que estudar do mesmo jeito. É pegar o aluno de maneira exclusiva, entender onde estão as fraquezas, monta lá o planinho de estudo dele bonitinho, e aí o resto é só caminhar para aprovação. E aí a gente falou dele como aluno, falamos dele, né, como monitor, como aprovado. Como aprovado. E militar, 2 dias. 2 dias como militar. Já vai pra guerra, tá? Se tiver, tu sabe que vai ser convocado, né? Por enquanto sou reservista. Então a gente falou como ele como aluno, a gente falou como ele é aprovado, monitor, professor e agora tem
uma nova skin, né? Agora é o escritor, Que né? é o escritor. Caraca. Conta pra gente aí essa novidade, né? Que é o livro. Então, eu fico brincando com os alunos falando que é meu filho, né? Eu posto foto dele. A gente já levou ele até pra passear, né? Já levei pra passear, a gente levou ele Eu lá vi pro engraçado, bondinho. hein? É. Fiz a trilha lá da Urca, né? Ele nem aguentou subir, tá, gente? Eu vou dizer aqui, ó. O livro não aguentou subir. Teve que ir na mochilinha. Teve que ir na mochila. Levei ele queria ir de bondinho. Eu falei, não. Muito caro, meu filho, muito caro. As fotos Aí- lindas ali, né? Ficaram aqui lembrando. Maravilhoso aquela paisagem. Né? Eu brinco falando que é meu filho, né? Porque fui eu que criei. Eu confesso que ainda é estranho, né? Mas é que, na verdade, isso aí foi um trabalho de uns 3 anos, né? E que foi um toque que eu tive, um estalo que eu tive até com os alunos aqui, que eu tava falando de aprender com os alunos, né? Porque, assim, eu já tinha tudo que eu precisava para conseguir montar isso. Porque eu sempre tentei me antecipar, sempre tentei fazer coisas que eu não tinha. Então, eu sempre me preocupei em montar um material bom, em montar ali um simulado bom, né? Gravar boas aulas, sempre me aperfeiçoar de alguma maneira. Então, sempre estava montando listas de exercícios novas, atualizando, botando questão disso, separando em nível, botando, essa questão ela é mais simples, essa aqui já é mais contextualizada, essa já é mais difícil. Porque, pra gente ser aprovado, gente, não adianta nada você querer pular etapas. Então, não adianta se você já começar hoje no curso já querer pegar uma questão da escola naval. Não adianta nada. Você tem que pegar uma questão fácil e ir fazendo questões fáceis, questões idiotas mesmo, que é o que a gente chama de questão de fixação. Depois ir contextualizando para a gente chegar nas questões difíceis. E aí, pensando nisso, eu sempre tive meus materiais ali, né? Porque, vou ter que dar uma aula de tal coisa, igual aquilo que eu estava falando, de montar os quadros previamente. O mesmo servia para exercícios. Então, eu sempre tive todos os materiais de todas as matérias já guardados. Thales, vai ter que dar aula de tal coisa, tal professor faltou. Eu já tenho material aqui, é só botar na folha. E aí teve um dia que eu estava em sala conversando com os alunos, a gente conversando sobre esses materiais de apoio que surgem pela internet, né? Apostila disso, apostila daquilo. Eu estava falando que na minha época eu só usava os livros do edital e que hoje em dia tem uma cacetada de apostila aí, né? Tem PDF disso, daquilo. E aí o aluno soltou assim, ficou, caraca, deve dar maior trabalho para montar, né? Porque você tem que reunir questões de cada assunto, depois juntar tudo. E aí eu fiquei ouvindo o aluno falando, eu falei, caraca, eu tenho isso tudo, mano. Eu já tenho isso tudo pronto. Por que eu só não faço, né? E aí, a partir disso, eu comecei. Eu peguei tudo que eu já tinha, fui melhorando, fui mexendo, e aí consegui montar uma coletânea, na verdade, né? Que aí eu consegui juntar aí 2.200 questões que não são simplesmente questões jogadas ao vento, tá nivelado, né? Eu tive esse cuidado de separar o que é fácil, o que é médio, o que é difícil, colocar simulados separados pelas questões, que é uma maneira que eu acredito muito que funciona, né? É o básico bem feito. Você saber por onde começar facilita muito o processo. E os alunos muitas das vezes não conseguem entender isso. Então, o meu filhote está aí com 2.200 questões para resolver. E é só a primeira edição, né? É a primeira edição. Só a primeira, porque ainda vão vir muitas. Dá para ver o carinho que você tem em fazer o livro, né? A gente olha nos detalhes. Eu aprendi ao longo da minha vida a olhar detalhes. Então você vê um livro capa dura, é um livro que você demonstra que o seu olho brilha quando você está falando do seu filho, né? E eu te falo que é muito orgulho, né, nosso saber que você, sendo cria do Progressão, hoje é um escritor. Né? Escrever livros é algo muito diferente, é um diferencial muito grande para qualquer um. Eu quero anunciar aqui em primeira mão de que todas as escolas de Progressão hoje vão ter uma edição do seu livro. Que honra. Que a gente vai incentivar os nossos alunos a começarem a entender como é a matemática, que não é esse bicho-papão todo, que é um processo de aprendizagem, que essa matemática vai ajudar ele na vida toda. Sim, né? sim. E eu acho que essa linguagem é a sua história. Já te convido aí nas nossas unidades para a gente apresentar o livro, para a gente mostrar. Ele vai fazer parte da nossa biblioteca oficial hoje, a partir de hoje, na realidade. Com certeza. Para que a gente possa criar aí novas histórias inspiradoras, né? Sim. Histórias que inspiram. Com Histórias que certeza. inspiram. A gente precisa disso e realmente eu fico muito feliz. Eu acho que o Thales, ele consegue, né, viver e mostrar claramente várias fases do Progressão e crescer juntos
né? Estamos só no início da caminhada, com são certeza. só 7 aninhos, né? A gente conversou com o Jota que tinha 30. Meu Deus. Vamos chegar lá. Mas, cara, é muito gratificante. Esse nosso papo de hoje foi muito positivo. E eu realmente me sinto parte disso, tanto eu quanto o Luara, né? Não, totalmente. E saber que você aproveita cada oportunidade que a vida te dá. Eu acho que é isso. É você se lançar. Você colocou aqui várias vezes que teve medo, que teve receio, de que achou que ia se queimar, mas você foi em frente e você fez. Eu acho que esse é o diferencial de todo mundo que quer vencer, independente do que ele queira fazer, né? Eu sou empreendedor há algum tempo e é o espírito que eu tenho. Cara, eu tenho que fazer, eu vou lá para cima e vou conseguir fazer. Eu acho que você empreende dessa maneira. E ainda dizem que o importante é começar, né? Exatamente. O importante é começar, que seja o primeiro de vários. Sim. Eu já estou na fila para comprar todos os outros aí. Trouxe um pra você. Que isso, sério? Aqui, ó. Tava separadinho aqui, tentei esconder. Caraca, Tem um obrigado. autógrafo. Senão, você... Ó! Tem uma dedicatória. que isso? Que isso, hein? Eu nem sabia que tinha, hein? Tá vendo? Cara, posso ler? Pode, Eu por vou favor, porque eu tentar sou não- curiosa. Vou tentar não me emocionar, tá? Vou tentar não me emocionar aqui, ó. Para Franco e família, dedico essa unidade para quem me abriu as portas e tornou tudo possível. Com carinho, gratidão e admiração, Thales. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Esse aqui não vai para nenhuma escola, não. Esse vai para minha biblioteca particular. Né? Esse aqui eu não abro mão. Tá aí, ó. Falando em histórias que inspiram, né? E acabou de ser um momento muito emocionante. Agora eu quero saber aí, ó. Qual o legado que você deseja deixar e continuar construindo para os nossos alunos? Porque tem 3 coisas, né? Que toda pessoa tem que ter, não é isso? Me lembra aí. Filho, Filho, árvore e livro. E o livro. O livro já foi. Tá faltando a Tem que árvore. plantar a árvore e fazer um filho daqui um Já tempo. não, Eu tô já é meu primeiro, filho também. Eu tô primeiro, Vale hein? por Já é dois, meu é. filho. já- Roubei. Qual é o legado aí que você deseja continuar construindo? Porque você já está construindo, já tem algo construído, né? E inspira muitas pessoas, ainda mais agora, depois, né, desse livro. Eu acho que a gente às vezes perde um pouco a noção do que a gente representa pro outro, né? Eu acho que o Jota também falou sobre isso, né? Sobre a visão que a gente tem sobre nós mesmos e a visão que os outros têm. Eu acho que às vezes eu esqueço o que eu posso estar representando para um aluno, para o outro. Né? Às vezes o aluno tá ali num dia ruim, chega, eu faço uma graça, melhoro o dia, troco uma ideia, converso. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu acho que o legado que eu quero continuar construindo é de se tornar uma boa lembrança para todos, né? Acho que é conseguir marcar cada um com uma lembrança boa, seja relacionada a estudo ou não. Às vezes ali é um momento de distração, de Professor tem muito risada. disso, né? Professor Não é só- tem disso. De ser, de fato, isso, um professor marcante. Seja com matéria ou não. Seja com uma conversa mais, um conselho. Porque tem muito disso, né? Os alunos sentem uma facilidade absurda de desabafar com a gente, né? Às vezes a gente nem pergunta nada, eles já vêm disparando, contando tudo. E às vezes isso que faz a diferença. E eu particularmente me acho muito bom nessa parte, né? De ouvir o aluno, de identificar dessa maneira. Então acho que o legado que eu quero continuar construindo é continuar contribuindo para o Progressão ser esse acolhimento que é, né? Essa família que se torna a partir do momento que você entra no Progressão e está disposto a viver aquilo ali de verdade, seguindo o que tem que ser feito para ser aprovado, fazendo tudo o que tem que ser feito, que todo mundo que fez foi aprovado. Acho que o meu maior objetivo é esse, é continuar nessa pegada que a gente está indo. Cara, continue assim, né? Eu já tive várias profissões na minha vida. Durante muito tempo eu fui professor e você sabe que de todas as profissões, a ser professor é que eu me orgulho mais até hoje. E é isso, porque o professor ele tem a capacidade de fazer diferença na vida do outro. Sim. Eu acho que Deus nos colocou com um propósito, né? O que eu chamo de propósito, que é ajudar outras pessoas. Então, o fato de você conseguir fazer isso é diferente. Quando você encontra um ex-aluno, você já deve estar encontrando antes Sim. vários Eu encontrei um ex-alunos. no aí. Guanabara, um carecão, turma pé-merge da noite. E aí, tu vê, caraca, eu ajudei esse cara a mudar de vida. Né? Eu acho que a essência do Progressão também é essa, de conseguir ajudar as pessoas a enxergarem o melhor delas e a Sim. mudar de vida literalmente. Às vezes quando nem ela mesma enxerga. Exatamente. Sim, muitas Aí- vezes, né? A gente já Muitas pegou aqueles vezes. alunos que achava
nunca ia conseguir, por pressão de família, por pressão, né, de outras falta coisas. de maturidade. E aí você vê que chegar no final do ano, né, ou no meio do ano mesmo, e passar é algo assim que não muda só a vida dele, muda a nossa. E a gente se envolve também. muito, né? A gente se envolve muito, né? É surreal. Viver o Progressão é surreal, porque literalmente viver o sonho dos outros. Você vive 24 horas por dia o Progressão, sabe? Você não vive só aquelas 8 horas ali, 10 horas, 12 horas. Você vive 24 horas, porque você é o tempo todo pensando, né? No que poderia ser melhor, no que a gente pode fazer. Então, eu acho que o Thales recebeu isso um pouco de quando ele era aluno, né? E aí, agora ele continua, né? Com essa mesma rotina, né? Que é o Progressão mesmo. E aí, como queria que você falasse o que é o Progressão pra você, né? O que o Progressão... Pra mim... É pra sua vida. O Progressão é minha casa, né? Pô, eu tô... Já até briguei em outros lugares por conta do Progressão, né? De falar que tá em primeiro lugar, que não abro mão, né? Pô, e não é puxando sardinha, porque eu tô com o Franco aqui, tá? Não é puxando sardinha. Mas é que... o Progressão é diferente. Eu já passei por vários outros lugares, né? Já dei aula em outros lugares. Como eu falei, ainda dou. E nenhum é igual ao que a gente tem aqui. Questão de quadro de funcionários, ambiente, coordenação, até mesmo os alunos, gente. Pô, tem cada figura que vocês não estão entendendo. É só no Progressão, gente. Em nenhum lugar do mundo tem. Nenhum lugar do mundo tem. E é muito isso, né? O Progressão, pra mim, foi o que me moldou como profissional, me molda como pessoa, né? E continua me moldando sobre tudo. Acho que não tem nada de importante que tenha acontecido para mim nos últimos anos que não esteve a presença do Progressão de alguma forma, né? Seja uma festa que aí você foi, Laura foi, é o Progressão que tá ali, né? Tô com uns amigos, sempre tem alguns amigos que são do Progressão. Tô não sei o que na rede social, Progressão, sempre tem lá. Então tá marcado de um jeito na minha vida que, se depender de mim, Progressão nunca acaba, né? Se Deus quiser, vida longa, vida longa. Se depender de mim. A ideia é a gente continuar esse legado aí. Eu acho que foi um presente que Deus me deu e uma missão de continuar crescendo sem perder o olhar para o ser humano. Acho que essa é a ideia. Eu acho que nesse mundo, cada vez as pessoas estão mais individualizadas, a gente consegue realmente se doar para o outro, mostrar que a importância está no outro. Sim. Isso vem no princípio bíblico, na realidade, né? Jesus colocou isso pra gente, que o foco tem que ser no outro. E eu acho que a gente consegue praticar isso de maneira muito clara. E estamos colhendo bons frutos aí. Estamos, com certeza. É a consequência, né, do bom exemplo, trabalho. Exatamente. O maior exemplo aqui agora, eu acho que o Thales representa muito bem, né, Franco? O passado, o presente e o futuro, né? Eu acho que a gente trouxe aí, a gente trouxe o Jota no primeiro episódio, né? Que é alguém também que representa sempre muito. Mas o Thales é realmente o futuro, né? Porque o Jota, me desculpe, meu amigo, mas eu te amo, mas a idade chega pra todo mundo, né? E quem é o futuro, né? O futuro é o Thales, são outros professores. É a Luara, né? Luara, Thales, as pessoas estão chegando, que vão estão chegar chegando, ainda. Exatamente. Então eu acho que essa representação, né? Progressão do passado, do presente e do futuro, eu acho que a gente consegue retratar bem com o Thales nesse episódio, né? Com certeza. Thales é cria, né? Luara também é cria, né? Cria do Prog. A gente entrou no mesmo ano, inclusive. Sim. Irmão, obrigado. Eu que agradeço. Eu gostei muito. A gente, quando criou esse quadro, né? A gente pensou em algumas pessoas e você, com certeza, é uma das primeiras e superou a minha expectativa. Sim. Superou a minha expectativa porque eu estava aqui viajando nas você falando e eu... Né? Caraca, realmente. Vivendo tudo de novo. Lembrando, né? Porque é legal as lembranças sendo contadas assim e como eu te falei... São 7, 8 anos juntos ali, né? Vendo cada etapa acontecer. Fala, caraca, ali eu via. Quando você contava, eu lembrava do detalhe, né? Larissa é sua contemporânea ali, por um período também. Então, é muito legal. Para mim, foi muito gratificante esse episódio aí. Muito obrigado aí. Extremamente honrado. Para mim, mais ainda, né? Que hoje, além do Thales, né, ter sido meu aluno... ser monitor, professor, coordenador, a gente é amigo, né? Eu acho que a gente tem uma ligação, assim, de família mesmo. Hoje o Thales, ele faz parte da minha vida, eu faço parte da vida dele. E eu acho que Progressão também é isso, né? Todo mundo que está sentado aqui nessa mesa faz parte da minha família, né? O Franco também faz. Então, foi muito especial trazer hoje a sua história e fazer com que outras pessoas conheçam, né, a sua história e se inspirem também.
a não desistir, tá bom, gente? Por favor, não desiste da carreira militar. Tem que pegar o Tô lado bom. brincando. Mentira, se for pra desistir, pra fazer o que você ama, desiste sim, que eu vou brigar no momento, mas depois eu vou te apoiar, igual eu fiz com o pai. Eu acho que o resultado final é não desistir do seu sonho. Do seu sonho, exatamente. Porque cada um tem um sonho diferente, né? E a gente tem uma frase minha da Luciana que a gente fala, né? Que na realidade é uma música que diz que viver é melhor que sonhar. Então, o sonho, ele é o processo, mas a vivência é você colocar em prática, é você assumir o risco e falar assim, não, é o que eu quero. Ter coragem, Ter né? coragem. E o Thales, eu acho que a palavra que define o Thales pra gente fechar, né? É coragem. Porque quando ele falou, vou largar tudo, eu falei, não é possível, esse cara é muito corajoso. Porque tava dessa finura. Eu falei, dessa finura, que coragem é essa, Thales? É maluco, só o tempo de ar. Que coragem é essa, né? Então, eu acho que a palavra que define ele é exatamente É coragem, abraçou ali e foi viver o sonho dele. Pra viver e às vezes receber não, né? E muitas vezes receber sim, mas também receber muito não e continuar a não desistir. E continuar inspirando. E obedecer os sinais de Deus, né? Acho que agora aprendeu? Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. A galera que está aqui no Backcourse também gostou bastante, né? E, sim, a ideia desse quadro é exatamente isso. É contar histórias verdadeiras e histórias inspiradoras. Tá bom? Um abraço aí. Tamo juntos. E até a próxima história que vai te inspirar também, né? Vamos falar o Vem pra Força Azul, que a gente não falou. Vem Vem pra Força Azul!